O milionário fica chocado ao ver mendiga negra com gêmeos idênticos e uma revelação. Era uma tarde comum em plena praça central, o sol batendo forte quando ele passou. O milionário, bem vestido e imponente, achava que nada poderia perturbar sua rotina. Mas então, uma cena interrompeu seu pensamento. Uma mulher, negra e magra, estava sentada no chão. Nos braços, carregava 2 gêmeos idênticos. Lucas e Gabriel, um em cada lado, olhinhos grandes e cheios de esperança. Mesmo diante da miséria, aquela imagem o paralisou. Não eram apenas gêmeos, eram um eco de sua própria infância, marcada por perdas e arrependimentos que ele preferia esquecer. A mendiga olhou para ele e ele sentiu um aperto no peito. Era como se aqueles olhos pedissem mais do que apenas troca de olhares. Lembranças vieram à tona, a dor da separação de sua mãe, o vazio deixado pelo abandono de seu pai. Ele se lembrou de como sempre quis ter alguém que cuidasse dele. Larissa, ela se apresentou e sua voz tremia ao falar. Falar sobre a vida de alguém que tinha perdido tudo, despejando seus medos de separação e abandono. O turbilhão emocional era palpável. O milionário sentiu que aquela dor refletia a sua própria, mas algo mais o atraía. Ele observou os gêmeos e o sentimento inexplicável começou a florescer dentro dele. O que os unia? O que havia ali que capturava sua atenção como um ímã? Enquanto trocavam algumas palavras, a conexão entre eles crescia. Um fio invisível se acendia no ar. Era um momento para compaixão, mas também havia uma tensão. Ele sentiu um calafrio percorrer a espinha. Larissa, percebendo a interrupção, olhou na direção da figura também. A troca de olhares foi rápida, mas intensa. O homem, que parecia saber mais do que estava disposto a revelar, se virou, deixando uma aura de mistério no ar. O milionário estava prestes a entrar em uma jornada que mudaria tudo. Mas como? O que significariam aqueles gêmeos em sua vida? E qual era o papel daquela mulher nessa nova história? A incerteza o consumia. Enquanto o passado e o presente dançavam juntos, revelando um futuro incerto, mas irresistível. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O milionário estava prestes a abrir a boca e revelar seu segredo, quando, de repente, um grito cortou o ar. Cuidado! Uma mulher da multidão gritou, sua voz tremendo de pânico. O milionário virou-se rapidamente, o coração disparando. No instante seguinte, um homem alto e musculoso, de aparência furiosa, avançou em direção a Larissa, os gêmeos nas mãos dela. O milhão de pensamentos que cruzaram a mente dele em frações de segundo. Quem era aquele homem? E o que ele queria com Larissa? As feições da mulher se contorceram em medo ao reconhecer o intruso. A pressão do momento fez o milionário sentir como se estivesse em câmera lenta. Ele nunca havia estado
Em uma situação assim, desespero e proteção lutavam dentro dele. Larissa, consciente do que estava prestes a acontecer, puxou os gêmeos para perto, mas as pequenas mãos estendiam-se como se quisessem tocar o desconhecido. O homem parou em frente a ela, seus olhos cheios de fúria e algo mais profundo, quase sombrio. Você pensou que poderia me deixar assim, sozinho e abandonado? Ele rosnou, sua voz grossa ecoando na praça. Seus músculos pareciam prontas para qualquer movimento, qualquer ataque. Pessoas começaram a se afastar, formando um círculo, cada uma com expressões de choque. O milionário não conseguia se mover. Era como se o tempo tivesse congelado. Deixe-a em paz, ele finalmente gritou, sua voz ecoando, o sangue pulsando nas têmporas. O homem virou-se, surpreso. Uma fração de segundos se arrastou. O olhar dele se aprofundou em um misto de raiva e um sinal sutil de reconhecimento. Quem se mete na minha vida? O homem perguntou gritando, mas a fúria foi perdida por um momento, quando seus olhos fixaram-se no milionário. Haviam memórias ali, fragmentos de um passado compartilhado que reverberaram no ar. Você é o filho. Os olhos do milionário se arregalaram. Não havia como. Ele tinha certeza de que aquele homem era um estranho. Larissa deixou escapar um gemido. Não! Por favor, não! Ele não sabe. Suas palavras pesaram no ar como uma âncora, trazendo uma nova tensão ao momento. O milionário sentiu um nó na garganta. O que poderia significar isso? O que ela queria dizer? O homem deu um passo em direção a eles, baixando a voz, mas fazendo questão de que todos ouvissem. Seu pai não estava sozinho. Você tem mais família do que imagina. E os gênios são todos nós. Um choque percorreu a praça, como uma onda elétrica. O murmurinho subiu de intensidade. O milionário virou-se para Larissa, os olhos buscando respostas nas dela. A confusão, a dor, a esperança se entrelaçaram em um único olhar. Como você pode estar dizendo isso, Larissa? Ele estava em pânico. Os gêmeos, tão inocentes, agora eram parte de um embate que ele nunca imaginou enfrentar. O homem inclinou a cabeça, sem deixar de encarar o milionário. Não adianta fugir. O passado voltou. E eu não estou aqui para te ferir. Estou aqui para te mostrar a verdade. As palavras ecoaram, preenchendo o ar denso com uma nova realidade. Os gêmeos, lado a lado, eram apenas crianças pequenas. Mas naquele instante, tornaram-se o epicentro de um turbilhão de segredos. A dor da separação estava prestes a se transformar em algo muito maior. O milionário sentiu a pressão em sua alma aumentar, um desejo ardente de entender. Mas do que se tratava essa verdade? O que significava aquela conexão? O desespero que se instalou em seu peito convidava a ação. Ele podia sentir a urgência de descobrir, mas enquanto o mistério se aprofundava, a praça parecia encolher em volta deles, deixando-os cercados por sombras e promessas não concretizadas. No ar, uma sensação inquieta. O que aconteceria a seguir? Como tudo se entrelaçaria? Ele precisava de respostas, e elas estavam mais próximas do que ele poderia imaginar. O milionário sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. O homem à sua frente, que parecia um estranho até aquele momento, agora trazia uma verdade devastadora. Você tem mais família do que imagina. A declaração ecoou, pesada e imprevisível. O que isso significava?
Ele olhou para Larissa, sua expressão de desespero refletindo o que ele sentia por dentro. Mas antes que outra palavra pudesse ser trocada, o caos irrompeu. Um estrondo, o som de metal se quebrando cortou o ar, e uma explosão de vidro estourou em 1000 pedaços ao redor deles. As pessoas gritaram, fugindo, se jogando no chão, enquanto o milionário e Larissa se protegeram, instintivamente envolvendo os gêmeos em seus braços. O homem, agora em um estado de frenesi, virou-se para o grupo e gritou: "Não é hora de fugir! É hora de enfrentar a verdade!" A confusão foi instantânea. O milionário ficou paralisado enquanto observava a cena. O homem que afirmava ser parte de sua família estava agora cercado por destroços e pânico. O que aconteceu? Uma van, aparentemente perdida no meio da multidão, tinha colidido com uma vitrine, espalhando cacos de vidro e gritaria. E naquele momento caótico, tudo o que ele pensava era como a vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de instantes. "É você!" O grito de Larissa fez o milionário olhar para ela. Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam fixos no irmão desconhecido. Você me enganou. Você não é o que você parece." As palavras saíram em um suspiro, como se a verdade estivesse se desnudando ali, na frente de todos. O homem, dessa vez, estava claramente ferido. "Larissa, A multidão começou a se dispersar com gritos de pânico, mas ele não se importava. Ele queria entender. "O que você está falando? O que você sabe sobre mim? Sobre nós?" Ele sentiu um nó na garganta. A adrenalina pulsava como um tambor na sua cabeça. E então, no meio do caos, os gêmeos começaram a chorar, o som puro da inocência rompendo a tensão. O milionário se virou para eles, e ali, aquela pequena emoção simples trouxe uma nova onda de clareza. Ambas as crianças, com os olhinhos marejados, olhavam para ele, e Larissa, com a confiança que apenas seres inocentes conseguem ter. "Por favor, não deixem nada de ruim acontecer. Estamos com medo." Um deles balbuciou com a voz trêmula. Aquilo cortou o coração do milionário. O homem se aproximou novamente, dando um passo à frente. Agora, ele parecia mais vulnerável. "Os gêmeos são de Larissa e de alguém que você conhece muito bem. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe." Ele hesitou, um pulso de medo passando por seu olhar. "Ela não é quem você pensa, e eu não sou quem você pensa que eu sou." O milionário sentiu suas pernas tremerem. O que essa revelação significava? A figura do seu passado, a referência familiar que sempre desejou. A verdade que poderia desmoronar tudo ao seu redor. E enquanto a multidão estava se afastando, mas ainda assim sentia a pressão do olhar da pessoa ao seu lado. A expectativa crua e necessária. Desde aquele momento, o peso do universo parecia lhe recair sobre os ombros. "Pare! Não diga mais nada sem me contar a verdade." Sua voz ecoou na praça, e mesmo com alvoroço ao redor, ele sabia que aquela conversa era primordial. Ele precisava de respostas, mas no fundo havia um medo crescente. E se a verdade que o aguardava fosse algo que ele nunca pudesse suportar? Antes que qualquer um pudesse res. O barulho cortou o ar como uma faca e todos congelaram em estado de choque. O milionário virou-se, sentindo um frio na espinha, enquanto a multidão se agachava e se dispersava mais uma vez. Mas agora,
A verdade parecia ainda mais distante. A pergunta pairava no ar. Quem seria o alvo? E que segredos ainda estavam escondidos por trás de cada olhar? O futuro, naquele momento, parecia não ter um caminho claro. Apenas sombras e perguntas fervilhando em torno deles, deixando todos em suspense, sem resposta e à mercê de um destino desconhecido. O futuro, naquele momento, parecia não ter um caminho claro. Apenas sombras e perguntas fervilhando em torno deles, deixando todos em suspense, sem resposta e à mercê de um destino desconhecido. O tiro ecoou e o coração do milionário disparou. Ele se virou rapidamente. O ar parecia mais apertado. Tudo ao seu redor estava em câmera lenta. O pânico se espalhou pela praça. Gritos subiam em uníssono e pessoas tentavam encontrar abrigo em Quá. Ao seu lado, os gêmeos choravam, suas pequenas vozes cortando o barulho da confusão. Lucas e Gabriel, com olhos arregalados, buscavam segurança em seus braços. O homem, que se dizia seu irmão, estava parado, perplexo, com a expressão de quem acaba de compreender a gravidade da situação. "Essas pessoas são minhas!" ele gritou, e o volumoso corpo dele estava agora em posição defensiva, como um escudo. Mas isso não fazia sentido. O milionário queria gritar, descobrir a verdade. Mas a sirene de uma ambulância cortou o ar, feroz. "O que está acontecendo?" A pergunta escapou de seus lábios, sem resposta. Não havia tempo para perguntas. O homem virou-se para ele, os olhos ardendo, como se uma nova determinação tivesse surgido. "A verdade, ela vem com um preço, e você vai ter que decidir agora o que você está disposto a perder." Antes que pudesse responder, outra explosão de gritos ecoou na praça. Ele olhou para Larissa e se surpreendeu ao ver um brilho peculiar em seus olhos. Você sabia?" Seu coração pesava. A mulher assentiu, mas a expressão dela era confusa, como se uma batalha interna estivesse se desenrolando. E então, a reviravolta ocorreu. Um movimento brusco atravessou a multidão. Uma mulher, alta e vestida de preto, apareceu, empunhando uma arma. O tiro anterior tinha sido dela. "Ele não pode ficar com eles!" ela gritou, a voz cheia de pura raiva. "A verdade não é sua para contar. Você não é digno." O ar parou por um segundo, enquanto olhos se arregalavam e o choque dominava a cena. O milionário sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele nunca tinha visto aquela mulher antes, mas algo profundo levou a crer que ela estava completamente ligada à sua história. "Quem é você?" ele exigiu, sua voz instintivamente alta, acima do clamor da praça. "Sou a sua verdade," ela respondeu com uma frieza que paralisou o milionário. "Sou a razão pela qual você está aqui. A razão pela qual sua mãe se foi. E Larissa, ela também é parte disso." O da construção de seus relacionamentos começou a desmoronar como cartas de baralho. As emoções fervilharam dentro dele, mistura de pavor e confusão. O que aquilo significava? Por que essa mulher estava aqui, armada e gritando? "Larissa, me diga que não é verdade," ele pediu, buscando conforto em seus olhos, mas encontrou apenas desespero. Eu não sabia que isso iria acontecer," Larissa balbuciou, enquanto a tensão aumentava, a mulher em preto avançando em direção a eles. O entrelaçamento de segredos começava a se revelar e tudo parecia mais complicado do que ele poderia suportar. "Largue os gêmeos! Eles não pertencem a você!" gritou a mulher, o desespero assumindo sua voz. O milionário percebeu que o que estava em jogo era maior do que ele imaginava.
As palavras ecoaram em sua mente. A verdade, um segredo devastador que mudaria tudo. O milionário sentia a necessidade de agir. O que ele estava disposto a perder? Ele precisaria decidir agora. E enquanto o tempo parecia se arrastar, ele olhou para Larissa e depois para os gêmeos. O futuro deles pendia perigosamente e a mulher em preto não parecia disposta a escutar razoavelmente. Solte os gêmeos, eles não têm nada a ver com isso. O grito do homem que se dizia seu irmão quebrou o silêncio mortal. No ar, um sentimento de urgência envolvia a cena, enquanto a verdade pairava sobre eles como uma espada afiada. O choque estava apenas começando e as consequências daquela decisão detonariam uma nova realidade. A pergunta pairava: o que estava realmente em jogo naquela praça? E quem seriam eles quando toda a verdade finalmente emergisse? E assim, como um filme, a vida deles continuava a se desenrolar, cheia de sombras e luzes que ainda precisavam ser reveladas. Onde tudo terminaria? A única certeza era que nada mais seria como antes. O futuro, naquele momento, parecia não ter um caminho claro. Apenas sombras e perguntas fervilhando em torno deles, deixando todos em suspense, sem resposta e à mercê de um destino desconhecido. O tiro ecoou e o coração do milionário disparou. Ele se virou rapidamente. O ar parecia mais apertado. Tudo ao seu redor estava em quê? Gritos subiam em uníssono e pessoas tentavam encontrar abrigo em qualquer lugar que pudessem. Ele sentiu um puxão em suas emoções, as mãos começando a tremular. Ao seu lado, os gêmeos choravam, suas pequenas vozes cortando o barulho da confusão. Lucas e Gabriel, com olhos arregalados, buscavam segurança em seus braços. O homem que se dizia seu irmão estava parado, perplexo, com a expressão de quem acaba de compreender a gravidade da situação. "Essas pessoas são minhas!" ele gritou. E o volumoso corpo dele estava agora em posição defensiva, como o escudo. Mas isso não fazia sentido. O milionário queria gritar, descobrir a verdade. Mas a sirene de uma ambulância cortou o ar, feroz. O que está acontecendo? A pergunta escapou de seus lábios, sem resposta. Não havia tempo para perguntas. O homem virou-se para ele, os olhos ardendo, como se uma nova determinação tivesse surgido. A verdade, ela vem com um preço, e você vai ter que decidir agora o que você está disposto a perder. Antes que pudesse responder, outra explosão de gritos ecoou na praça. Ele olhou para Larissa e se surpreendeu ao ver um brilho peculiar em seus olhos. "Você sabia?" Seu coração pesava. A mulher assentiu, mas a expressão dela era confusa, como se uma batalha interna estivesse se desenrolando. E então, a reviravolta ocorreu. Um movimento brusco atravessou a multidão. Uma mulher, alta e vestida de preto, apareceu, empunhando uma arma. O tiro anterior tinha sido dela. "Ele não pode ficar com eles", ela gritou, a voz cheia de pura raiva. "A verdade não é sua para contar. Você não é digno." O ar parou por um segundo, enquanto olhos se arregalavam e o choque dominava a cena. O milionário sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele nunca tinha visto aquela mulher antes, mas algo profundo o levou a crer que ela estava completamente ligada à sua história. "Quem é você?" ele exigiu, sua voz instintivamente alta, acima do clamor da praça. "Sou a sua verdade." Ela respondeu com uma frieza que paralisou o milionário.
Sou a razão pela qual você está aqui, a razão pela qual sua mãe se foi. E Larissa, ela também é parte disso. Toda a construção de seus relacionamentos começou a desmoronar como cartas de baralho. As emoções fervilharam dentro dele, mistura de pavor e confusão. O que aquilo significava? Por que essa mulher estava aqui, armada e gritando? Larissa, me diga que não é verdade! Ele pediu, buscando conforto em seus olhos, mas encontrou apenas desespero. Eu não sabia que isso iria acontecer. Larissa balbuciou, enquanto a tensão aumentava. A mulher em preto avançando em direção a eles. O entrelaçamento de segredos começava a se revelar, e tudo parecia mais complicado do que ele poderia suportar. Largue os gêmeos! Eles não pertencem a você! Gritou a mulher, o desespero assumindo sua voz. O milionário percebeu que o que estava em jogo era maior do que ele imaginava. As palavras ecoaram em sua mente. A verdade? Um segredo devastador que mudaria tudo. O milionário sentia a necessidade de agir. O que ele estava disposto a perder? Ele precisaria decidir agora. Enquanto o tempo parecia se arrastar, ele olhou para Larissa e depois para os gêmeos. O futuro deles pendia perigosamente. E a mulher em preto não parecia disposta a escutar razoavelmente. Solte os gêmeos! Eles não têm nada a ver com isso! O grito do homem que se dizia seu irmão quebrou o silêncio mortal. No ar, um sentimento de urgência envolvia a cena, enquanto a verdade pairava sobre eles, como uma espada afiada. O choque estava apenas começando, e as consequências daquela decisão detonariam uma nova realidade. A pergunta pairava: o que estava realmente em jogo naquela praça? E quem seriam eles quando toda a verdade finalmente emergisse? E antes que pudessem traçar qualquer plano, o inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar novamente, e no instante seguinte, a mulher de preto mudou seu foco. O milionário a seguiu com o olhar, e sua expressão estava agora tomada por um ódio visceral, como se estivesse à beira de uma fúria insaciável. Você não pode O tempo parou. Um grito cortou a atmosfera, mas não foi de quem se esperava. Em um movimento rápido, Larissa saltou à frente do homem, o impacto da bala ecoando como um trovão em plena tempestade. O milionário sentiu seu coração parar. O que acabara de acontecer? A cena diante dele começou a girar, enquanto a realidade se despedaçava em 1000 pedaços. As pessoas ao redor gritaram, mas o mundo parecia de repente envolto em um silêncio absoluto. Ele não conseguia entender por que Larissa tinha feito isso. O peito dele se encheu de dor, e imediatamente as palavras da mulher de preto ecoaram em sua cabeça. Sou a sua verdade. As revelações dançavam ao seu redor, formando um emaranhado de confusão. Quem realmente era Larissa? E o que significava tudo aquilo para os gênios? Ele não sabia, mas sentiu que tudo tinha mudado radicalmente naquele momento. E a resposta para a pergunta da mulher em preto poderia ser mais devastadora do que ele imaginava. O medo tomou conta como uma sombra, e os gênios choravam, sua inocência agora manchada por um caos insensato. A cena se desenrolava em câmera lenta, e enquanto o mundo à sua volta parecia desmoronar, ele enfrentou a maior verdade de todas. Ele estava prestes a perder tudo. O futuro naquele momento parecia não ter um caminho claro.
Apenas sombras e perguntas fervilhando em torno deles, deixando todos em suspense, sem resposta e à mercê de um destino desconhecido. O tiro ecoou e o coração do milionário disparou. Ele se virou rapidamente. O ar parecia mais apertado. Tudo ao seu redor estava em câmera lenta. O pânico se espalhou pela praça. Gritos subiam em uníssono e pessoas tentavam encontrar abrigo em qualquer lugar que pudessem. Ele sentiu um puxão em suas emoções, as mãos começando a tremular. Ao seu lado, os gêmeos choravam, suas pequenas vozes cortando o barulho da confusão. Lucas e Gabriel, com olhos arregalados, buscavam segurança em seus braços. O homem que se dizia, mas isso não fazia sentido. O milionário queria gritar, descobrir a verdade, mas a sirene de uma ambulância cortou o ar, feroz. O que está acontecendo? A pergunta escapou de seus lábios, sem resposta. Não havia tempo para perguntas. O homem virou-se para ele, os olhos ardendo, como se uma nova determinação tivesse surgido. A verdade, ela vem com um preço, e você vai ter que decidir agora o que você está disposto a perder. Antes que pudesse responder, outra explosão de gritos ecoou na praça. Ele olhou para Larissa e se surpreendeu ao ver um brilho peculiar em seus olhos. Você sabia? Seu coração pesava. A mulher assentiu, mas a expressão dela era confusa, como se uma batalha interna estivesse se desenrolando. E então a reviravolta ocorreu. Um movimento brusco atravessou a multidão. Uma mulher, alta e vestida de preto, apareceu, empunhando uma arma. O tiro anterior tinha sido dela. Ele não pode ficar com eles, ela gritou, a voz cheia de pura raiva. A verdade não é sua para contar. Você não é digno. O ar parou por um segundo, enquanto olhos se arregalavam e o choque dominava a cena. O milionário sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele nunca tinha visto aquela mulher antes, mas algo profundo o levou a crer que ela estava completamente ligada à sua história. Quem é você? Ele exigiu, sua voz instintivamente alta, acima do clamor da praça. Sou a sua verdade. Ela respondeu com uma frieza que paralisou o milionário. Sou a razão pela qual você está aqui, a razão pela qual sua mãe se foi. E Larissa, ela também é parte disso. Toda a construção de seus relacionamentos começou a desmoronar, como cartas de baralho. As emoções fervilharam dentro dele, mistura de pavor e confusão. O que aquilo significava? Por que essa mulher estava aqui, armada e gritando? Larissa, me diga que não é verdade! Ele pediu, buscando conforto em seus olhos, mas encontrou apenas desespero. Eu não sabia que isso iria acontecer, Larissa balbuciou, enquanto a tensão aumentava, a mulher em preto avançando em direção a eles. O entrelaçamento de segredos começava a se revelar, e tudo parecia mais complicado do que ele poderia suportar. Largue os gêmeos, eles não pertencem a você! Gritou a mulher, o desespero assumindo sua voz. O milionário percebeu que o que estava em jogo era maior do que ele imaginava. As palavras ecoaram em sua mente. A verdade, um segredo devastador que mudaria tudo. O milionário sentia a necessidade de agir. O que ele estava disposto a perder? Ele precisaria decidir agora. E enquanto o tempo parecia se arrastar, ele olhou para Larissa e depois para os gêmeos. O futuro deles pendia perigosamente, e a mulher em preto não parecia disposta a escutar razoavelmente. Solte os gêmeos! Eles não têm nada a ver com isso! O grito do homem, que se dizia seu irmão,
quebrou o silêncio mortal. No ar, um sentimento de urgência envolvia a cena, enquanto a verdade pairava sobre eles como uma espada afiada. O choque estava apenas começando, e as consequências daquela decisão detonariam uma nova realidade. A pergunta pairava: o que estava realmente em jogo naquela praça? E quem seriam eles quando toda a verdade finalmente emergisse? E antes que pudessem traçar qualquer plano, o inesperado aconteceu. O estrondo ensurdecedor cortou o ar novamente, e no instante seguinte, a mulher de preto mudou seu foco. O milionário a seguiu com o olhar, e sua expressão estava agora tomada por um ódio visceral, como se estivesse à beira de uma fúria insaciável. Você não pode fazer isso! Ela gritou, e o volumoso corpo dele estava agora em posição defensiva, como um escudo. Mas isso não fazia sentido. O milionário queria gritar, descobrir a verdade, mas a sirene de uma ambulância cortou o ar, feroz. O que está acontecendo? A pergunta escapou de seus lábios, sem resposta. Mas agora, tudo se tornava surreal. A mulher de preto disparou a arma na direção dele. Um grito atravessou a multidão, enquanto tudo parecia parar. O milionário assistiu em choque. Mas em um movimento de desespero, Larissa saltou à frente do homem, o impacto da bala ecoando como um trovão em plena tempestade. O milionário sentiu seu coração parar. O que acabara de acontecer? A cena diante dele começou a girar, enquanto a realidade se despedaçava em 1000 pedaços. As pessoas ao redor gritaram, mas o mundo parecia de repente envolto em um silêncio absoluto. Ele não conseguia entender por que Larissa tinha feito isso. O peito dele se encheu de dor. E imediatamente as palavras da mulher de preto ecoaram em sua cabeça. Sou a sua verdade. As revelações dançavam ao seu redor, formando um emaranhado de confusão. Quem realmente era Larissa? E o que significava tudo aquilo para os gêmeos? Ele não sabia, mas sentiu que tudo tinha mudado radicalmente naquele momento. E a resposta para a pergunta da mulher em preto poderia ser mais devastadora do que ele imaginava. O medo tomou conta como uma sombra. E os gêmeos choravam, sua inocência, agora manchada por um caos. O futuro naquele momento parecia não ter um caminho claro. Apenas sombras e perguntas fervilhando em torno deles, deixando todos em suspense, sem resposta e à mercê de um destino desconhecido. O silêncio pesado após o disparo era cortado agora apenas pelo choro angustiante dos gêmeos. O milionário se sentiu como se estivesse preso em um pesadelo. Seu coração batia descontroladamente, pulsando no ritmo do caos ao redor. Ele olhou para Larissa, caída no chão, um bloco de gelo tomando conta de seu peito. Não, não, não! As palavras mal saíam, Rui. E o desespero crescia. A mulher de preto, agora parecendo ainda mais ameaçadora, abriu um sorriso cruel. Sabe, eu não queria que assim fosse, mas você gerou tudo isso. Essa família inexistente. Seu passado não é o que você pensa e o que você quis proteger. Eles não são o que você imagina. O milionário ficou paralisado. Seus pensamentos giravam velozmente. O que ela queria dizer? Ele olhou para os gêmeos, os rostos pequenos, cheios de medo, e um desejo de protegê-los a todo custo acendeu-se dentro dele. Chega! Você está mentindo! Gritou, mas a mulher apenas riu. Larissa gemia no chão, e ele queria correr até ela,
mas a presença da armada era sufocante. Por que você fez isso? Ele se dirigiu, tentando ignorar o burburinho ao seu redor. Uma multidão agora gritava e corria em todas as direções. Os gênios! Você não pode levá-los. Então, como se tudo ao seu redor estivesse em câmera lenta, uma sombra se ergueu. Era o homem que se dizia seu irmão, atravessando a multidão. Ele parecia determinado, mas a expressão em seu rosto dizia que tudo havia mudado. "Chega!" gritou, voltando-se para a mulher. "Chega disso tudo!" Em um movimento rápido, o homem se lançou para a frente, tentando desarmar a mulher. No entanto, uma nova onda de caos começou. A multidão, em um momento de pânico, começou a se aglomerar. O estardalhaço fez ecoar os gritos desesperados de quem estava por ali. "Os gêmeos!" o milionário berrou. Mais que um chamado, era um aviso. "Deixe-os em paz!" Mas as palavras mal saíram. Era um grito sufocado, represado por tudo o que vinha acontecendo. A mulher, em vez de se intimidar, levantou a arma ainda mais. "Ninguém vai sair daqui com a verdade! Ninguém!" A cena parecia se desdobrar em um filme de terror. Sussurros, gritos e o som de madeira quebrando. Ele já havia perdido tanto. O coração dele estava a ponto de explodir. E então tudo parecia acontecer ao mesmo tempo. Um tom surdo deu passagem a um impacto poderoso, bem à sua frente. Outro tiro! E dessa vez, o homem que tentava proteger a situação caiu. O peso do corpo dele cravado no chão. Silêncio. Não! Não! O milionário não podia crer. A cena à sua frente parecia surreal. Larissa, ainda no chão, se contorcia, mas havia algo novo em seu olhar. O homem que se dizia seu irmão estava ali, com uma expressão de dor, mas também de alívio. A mulher em preto riu, agora mais alto, como se tivesse vencido um jogo. "Agora vocês verão a verdade!" ela exclamou. "Esta foi a única maneira de libertar vocês desse fardo." As palavras dela pararam o milionário em seco. "O quê? Libertar? O que você está dizendo?" A dor tornou-se um labirinto em seu coração. Lutar ou correr? Olhou mais uma vez para os gêmeos. Naqueles pequenos rostos, ele via tudo o que sempre quis proteger. Os gêmeos começaram a abraçá-lo mais forte, enquanto o mundo ao redor se tornava um eco distante. O que mais estava por vir? O que a mulher queria dizer com libertar? A conexão deles se tornava mais forte e, ao mesmo tempo, mais frágil. Uma nova reviravolta estava sendo desenhada, e o que o aguardava poderia destruir tudo que ele acreditava. O que estava realmente em jogo? Ele viu a mulher de preto, ainda ali, e bateu um medo imenso em seu estômago. O passado dele era mais sombrio e mais intrincado do que imaginava. E a verdade, ela estava mais perto do que nunca. E enquanto o caos crescia, ele sentiu que a resposta estava prestes a ser revelada. "Não podemos deixar isso acabar assim!" ele gritou. E a multidão parou por um instante, como se a expectativa da verdade os prendesse. O futuro deles dependia das próximas palavras. O que aconteceria a seguir? A resposta pairava no ar, enquanto o destino aguçava suas garras. O silêncio pesado, após o disparo, era cortado agora apenas pelo choro angustiante dos gêmeos. O milionário se sentiu como se estivesse preso em um pesadelo. Seu coração batia descontroladamente, pulsando no ritmo do caos ao redor. Ele olhou para Larissa, caída no chão.
um bloco de gelo tomando conta de seu peito. Não, não, não. As palavras mal saíam de sua boca e o desespero crescia. A mulher de preto, agora parecendo ainda mais ameaçadora, abriu um sorriso cruel. Sabe, eu não queria que assim fosse, mas você gerou tudo isso. Essa família inexistente. Seu passado não é o que você pensa. E o que você quis proteger. Eles não são o que você imagina. O milionário ficou paralisado. Seus pensamentos giravam velozmente. O que ela queria dizer? Ele olhou para os gêmeos, os rostos pequenos cheios de medo, e um desejo de protegê-los a todo custo acendeu-se dentro dele. Chega! Você está mentindo! Gritou. Mas a mulher apenas riu. Larissa gemia no chão e ele queria correr até ela, mas a presença da armada era sufocante. Por que você fez isso? Ele se dirigiu, tentando ignorar o burburinho ao seu redor. Uma multidão agora gritava e corria em todas as direções. Os gêmeos! Você não pode levá-los! Então, como se tudo ao seu redor estivesse em câmera lenta, uma sombra se ergueu. Era o homem que se dizia seu irmão, atravessando a multidão. Ele parecia determinado, mas a expressão em seu rosto dizia que tudo havia mudado. Chega! Ele gritou, voltando-se para a mulher. Chega disso tudo! Em um movimento rápido, o homem se lançou para a frente, tentando desarmar a mulher. No entanto, uma nova onda de caos começou. A multidão, em um momento de pânico, começou a se aglomerar. O estardalhaço fez ecoar os gritos desesperados de quem estava por ali. Os gêmeos! O milionário berrou. Mais que um chamado, era um aviso. Deixe-os em paz! Mas as palavras mal saíram. Era um grito sufocado, represado por tudo que vinha acontecendo. A mulher, em vez de se intimidar, levantou a arma ainda mais. Ninguém vai sair daqui com a verdade. Ninguém! A cena parecia se desdobrar em um filme de terror. Sussurros, gritos e o som de madeira quebrando. Ele já havia perdido tanto. O coração dele estava a ponto de explodir. E então tudo parecia acontecer ao mesmo tempo. Um tom surdo deu passagem a um impacto poderoso, bem à sua frente. Outro tiro, e dessa vez o homem que tentava proteger a situação caiu, o peso do corpo dele cravado no chão. Silêncio. Não, não. O milionário não podia crer. A cena à sua frente parecia surreal. Larissa, ainda no chão, se contorcia. Mas havia algo novo em seu olhar. O homem que se dizia seu irmão estava ali, com uma expressão de dor, mas também de alívio. A mulher em preto riu, agora mais alto, como se tivesse vencido um jogo. Agora vocês verão a verdade, ela exclamou. Esta foi a única maneira de libertar vocês desse fardo. O quê? Libertar? O quê? O que você está dizendo? A dor tornou-se um labirinto em seu coração. Lutar ou correr. Olhou mais uma vez para os gêmeos. Naqueles pequenos rostos, ele via tudo o que sempre quis proteger. Os gêmeos começaram a abraçá-lo mais forte, enquanto o mundo ao redor se tornava um eco distante. O que mais estava por vir? O que a mulher queria dizer com libertar? A conexão deles se tornava mais forte. E, ao mesmo tempo, mais frágil. Uma nova reviravolta estava sendo desenhada e o que o aguardava poderia destruir tudo o que ele acreditava. O que estava realmente em jogo? Ele viu a mulher de preto ainda ali, e bateu um medo imenso em seu estômago. O passado dele era mais sombrio e mais intrincado do que imaginava. E a verdade...
Ela estava mais perto do que nunca. E enquanto o caos crescia, ele sentiu que a resposta estava prestes a ser revelada. Um grito ecoou então, não da mulher, mas de um homem agachado no chão. É você, eu sabia. A multidão se virou, e um silêncio chocante dominou o espaço, enquanto todos olhavam para o novo intruso. Era um homem alto, com um olhar que dançava entre a fúria e a compreensão. Você é meu pai, ele gritou, com a voz quase quebrada. O ar pareceu se cortar e o peso das revelações caiu como um trovão. O milionário ficou paralisado. Como assim, seu pai? Durante toda a sua vida, ele tinha acreditado que estava sozinho. Os gêmeos apertavam suas mãos, mas tudo o que ele conseguia pensar era: como isso é possível? A mulher de preto sorriu, como se tivesse orquestrado tudo. Agora você vê. Tudo isso é sua herança. Suas escolhas te trouxeram até aqui, e o que você decide agora vai moldar o seu futuro. O coração do milionário parecia ter parado. Não, isso não pode ser verdade. Ele olhou para Larissa, esperando uma explicação, mas os olhos dela estavam cheios de medo e confusão. Você precisa decidir, milionário, disse a mulher em preto com um tom provocador. Sua antiga vida ou a nova que está diante de você? As palavras flutuavam pesadamente no ar, cada sílaba pulsando, enquanto o destino de todos parecia balançar na ponta da faca. O que ele escolheria? O passado ou um novo futuro? A multidão continha a respiração, os olhares fixos e ansiosos. E enquanto o desconhecido se aproximava, a única certeza era que nada seria como antes. O silêncio pesado, após o disparo, era cortado agora apenas pelo choro angustiante dos gêmeos. O milionário se sentiu como se estivesse preso em um pesadelo. Seu coração batia descontroladamente, pulsando no ritmo do caos ao redor. Ele olhou para Larissa, caída no chão, um bloco de gelo tomando conta de seu peito. Não, não, não! As palavras mal saíam de sua boca e o desespero crescia. A mulher de preto, agora parecendo ainda mais ameaçadora, abriu um sorriso cruel. Sabe, eu não queria que assim fosse. Mas você gerou tudo isso. Essa família inexistente. Seu passado não é o que você pensa. E o que você quis proteger? Eles não são o que você imagina. O milionário ficou paralisado. Seus pensamentos giravam velozmente. O que ela queria dizer? Ele olhou para os gêmeos, os rostos pequenos, cheios de medo, e um desejo de protegê-los a todo custo acendeu-se dentro dele. Chega! Você está mentindo! Gritou, mas a mulher apenas riu. Larissa gemia no chão, e ele queria correr até ela, mas a presença da armada era sufocante. Por que você fez isso? Ele se dirigiu, tentando ignorar o burburinho ao seu redor. Uma multidão agora gritava e corria em todas as direções. Os gêmeos! Você não pode levá-los. Então, como se tudo ao seu redor estivesse em câmera lenta, uma sombra se ergueu. Era o homem que se dizia seu irmão, atravessando a multidão. Ele parecia determinado, mas a expressão em seu rosto dizia que tudo havia mudado. Chega! Ele gritou, voltando-se para a mulher. Chega disso tudo! Em um movimento rápido, o homem se lançou para a frente, tentando desarmar a mulher. No entanto, uma nova onda de caos começou. A multidão, em um momento de pânico, começou a se aglomerar. O estardalhaço fez ecoar os gritos desesperados de quem estava por ali. Os gêmeos, o milionário berrou. Mais que um chamado, era um aviso. Deixe-os em paz. Mas as palavras mal saíram. Era um grito sufocado, repressado por tudo o que vinha acontecendo. A mulher, em vez de se intimidar, levantou a arma ainda mais.
Ninguém vai sair daqui com a verdade! Ninguém! A cena parecia se desdobrar em um filme de terror. Sussurros, gritos e o som de madeira quebrando. Ele já havia perdido tanto. O coração dele estava a ponto de explodir, e então tudo parecia acontecer ao mesmo tempo. Um tom surdo deu passagem a um impacto poderoso, bem à sua frente. Outro tiro. E dessa vez, o homem que tentava proteger a situação caiu. O peso do corpo dele cravado no chão. Silêncio. Não, não! O milionário não podia crer. A cena à sua frente parecia surreal. Larissa, ainda no chão, se contorcia, mas havia algo novo em seu olhar. O homem que se dizia seu irmão estava ali, com uma expressão de dor, mas também de alívio. A mulher em preto riu, agora mais alto, como se tivesse vencido um jogo. Agora vocês verão a verdade, ela exclamou. Esta foi a única maneira de libertar vocês desse fardo. As palavras dela pararam o milionário em seco. O libertar? O que você está dizendo? A dor tornou-se um labirinto em seu coração. Lutar ou correr. Olhou mais uma vez para os gênios. Naqueles pequenos rostos, ele via tudo o que sempre quis proteger. Os gêmeos começaram a abraçá-lo mais forte, enquanto o mundo ao redor se tornava um eco distante. O que mais estava por vir? O que a mulher queria dizer com libertar? A conexão deles se tornava mais forte e, ao mesmo tempo, mais frágil. Uma nova reviravolta estava sendo desenhada. E o que o aguardava poderia destruir tudo o que ele acreditava. O que estava realmente em jogo? Ele viu a mulher de preto, ainda ali, e bateu um medo imenso em seu estômago. O passado dele era mais sombrio e mais intrincado do que imaginava. E a verdade? Ela estava mais perto do que nunca. E enquanto o caos crescia, ele sentiu que a resposta estava prestes a ser revelada. Então, como um eco distante, o som de um motor se aproximou, fazendo a multidão silenciar novamente. Todos viraram a cabeça para a rua, onde uma van preta parou abruptamente. As portas traseiras se abriram e do interior 3 homens saltaram, todos vestidos de preto, parecendo saídos diretamente de um pesadelo. Um deles, o maior, tinha uma expressão determinada e carregava algo que reluziu sob a luz do sol. Meus irmãos, ele gritou, e as palavras cortaram-o. O milionário estava paralisado. Você não sabe o que está acontecendo. Nós viemos para te buscar. Buscar? O que você quer dizer? O milionário estava confuso, seus pensamentos embaralhados. O homem que se dizia seu irmão virou-se para a mulher de preto e ela ficou visivelmente mais nervosa. Você teve tempo demais. É hora da verdade vir à tona. Não podemos deixar que ele descubra a verdade antes de nós. A tensão na praça aumentava. O milionário sentia o peso das vidas entrelaçadas em suas mãos. E o que estava para acontecer poderia redefinir tudo o que ele acreditava. O que você está fazendo com meus filhos? Ele exigiu, olhando fixamente nos olhos da mulher, que agora estava perdida numa luta interna. E em um movimento rápido, o homem alto na van atirou para o alto. O tiro ecoou e todos congelaram. Um silêncio mortal tomou conta. Ele olhou para Larissa, a dor dela intensificada. E então, com os olhos cheios de lágrimas, ela sussurrou. Eles não são apenas nossos filhos, Rui. Eles são a chave para um segredo que vai muito além de nós. O chão pareceu desmoronar sob os pés do milionário. As palavras dela eram como um eco de capítulos, ainda não escritos. Ele sentiu um nó na garganta, e os gêmeos se apertaram ainda mais contra ele. O que Larissa estava tentando dizer?
O futuro deles estava ali, prestes a ser desvendado, e ao mesmo tempo ameaçado por aqueles que tinham vindo. A van, com a porta ainda aberta, se tornara um portal entre o que era conhecido e o desconhecido. O que viria a seguir? As perguntas se aglomeravam na mente dele, e enquanto os homens de preto avançavam, a verdade estava prestes a emergir. Mas a que custo? O tempo parecia ter parado. O coração do milionário batia rápido. E tudo o que ele sentia era um aperto no peito. Olhou para Larissa, caída, enquanto um desespero profundo tomava conta dele. Como tudo tinha chegado a isso? Os gêmeos choravam, seus pequenos olhinhos fixos nos adultos, implorando por proteção, por respostas. A mulher de preto observava tudo com um sorriso sinistro. Você ainda não entendeu. Já está tudo perdido. A verdade é mais do que você pode suportar. Ela parecia gostando daquele momento de caos. Mas algo dentro dele se acendeu. Chega! Ele gritou. A voz ecoou na praça. Nesse instante, tudo parecia se mover em câmera lenta. Seu irmão, aquele homem que lutava para ajudá-los, estava caindo. O eco do tiro partido da arma ainda reverberava, e Larissa gemia, enquanto os gêmeos apertavam mais forte suas mãos. O mundo ao redor dele encolhia, deixando apenas os quatro em foco. Eu não vou deixar você levá-los. Isso acaba agora! E avançou em direção à mulher, determinada. Mas outra voz cortou o ar. Era o homem da van, o que ele pensava ser um aliado. Juliana! Esse não é o caminho. O homem cheio de presença parecia querer intervir, tentando alcançar a mulher. O conflito entre eles aumentava, e no fundo, o milionário sentia que um colapso colossal estava prestes a acontecer. Enquanto isso, os gêmeos, percebendo a tensão, começaram a chorar mais alto. Um dos pequenos levantou os braços em direção a ele. Papai! O grito era puro e cheio de esperança. Ele precisava proteger aquela inocência. Uma onda de força percorreu seu corpo. Ele respirou fundo e agarrou os gêmeos. Vamos, Larissa! Levante-se! Ele se virou para ela, mas o olhar dela estava longe, quase ausente. O medo dela fez seu coração apertar ainda mais. Você precisa lutar! Agora! Um lampejo de determinação surgiu nos olhos dela, e, com um esforço, ela se levantou, apoiando-se no chão. Eles precisam saber a verdade, Rui, disse Larissa, sua voz fraca, mas com um toque de força. Os gêmeos, eles são parte de um legado. Não podemos deixar isso acabar. Ele ficou confuso, sem entender, mas os olhos dela lembravam uma chama que ele queria acreditar. Juliana, a mulher de preto, olhava para eles com desdém. Ninguém vai ficar com o que é meu! Gritou, enquanto o homem à sua frente se aproximava para tentar controlá-la. O caos aumentava, o barulho da multidão ao redor, a sirene se aproximando. Tudo se misturava em um só som. Foi um momento de silêncio profundo e pesado. O milionário olhou nos olhos de Larissa e dos gêmeos. Qualquer que seja a verdade, eu a enfrentarei. Vamos juntos. A intensidade do momento alcançou seu auge. Ele sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Com raiva, Juliana mirou novamente. Você não entende! E naquele instante, tudo aconteceu ao mesmo tempo. O homem se lançou na direção dela, tentando desarmá-la enquanto ela disparava sua arma mais uma vez.
Um novo grito ecoou, mas não foi o que todos esperavam. E então tudo ficou em silêncio novamente. O tempo parou. Todos estavam esperando, prontos para o impacto. O sorriso de Juliana desapareceu e a dor se espalhou pelo ar. O homem que havia se atirado na direção dela caiu, um peso imensurável se instalando entre todos os presentes. O milionário virou-se para Larissa e os gêmeos. "Está tudo bem!" ele gritou, embora sua própria confiança estivesse abalada. "Prometo!" E assim, no meio do caos, o que ele mais desejava era que aquele momento não ficasse gravado na memória deles. Que eles se lembrassem de ele lutar e proteger a família. Mas a verdade estava logo ali, como uma fera adormecida, pronta para ser revelada. O que aconteceria depois? "Nós vamos sair dessa!" ele exclamou, pegando os gêmeos e Larissa pela mão. E, finalmente, as luzes da sirene da ambulância se aproximavam. O caos estava apenas começando, mas a esperança ainda brilhava. A jornada deles estava longe de acabar. A vida havia mudado, mas o que viriam a se tornar poderia ser ainda mais surpreendente. E assim, a história deles continuava em cada batida de coração e com cada escolha. O futuro era nebuloso, mas existia uma certeza. Juntos enfrentariam qualquer tempestade. Antes de acabarmos, preciso fazer um pedido urgente. Se você chegou até aqui, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível. Sua participação é fundamental. Não espere nem mais um segundo para apoiar nosso canal.